Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, nos envolva a todos, que nos sintamos acolhidos pelo seu amor, pela sua misericórdia, para que daqui saiamos, cada um de nós, com o coração mais esperançoso, mais certo desta presença constante, atendendo àquela promessa de há 2000 anos atrás, que na verdade remonta a milhões de anos atrás. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Assim ele tem estado há milhões de anos e assim seguirá sendo. Que possamos nós, no esforço que aqui estamos fazendo, por compreender melhor a sua mensagem e vivê-la, estar também com ele. Porque é a isso que se resume a nossa busca. Se ele está conosco, disso não temos dúvida. A grande pergunta, a fundamental pergunta é: se nós já queremos estar com ele, não só por um dia, mas para todo sempre. É com esse intuito que aqui nos reunimos, buscando sentir a presença do seu Espírito, rogando que ele nos abençoe e nos inspire a todos. É sempre uma alegria estar aqui nesta casa tão querida, sempre gosto de estar aqui entre amigos, entre corações já tão queridos, que possamos todos, nesse clima de fraternidade, nesse clima da mais pura simplicidade, que são os traços característicos do cristianismo, realmente partilhar do pão divino do Evangelho, nos fortalecendo mutuamente para a jornada. E o tema que nos propomos conversar e refletir nessa tarde vai girar em torno de alguns dos pilares mais fundamentais do Espiritismo. Nós propusemos o título Fé, Razão e Caridade. Reflexão essa que tem nascido de alguns estudos nossos recentemente, sobretudo de uma mensagem que pudemos encontrar de Emmanuel, que nos convida a uma reflexão que muitas vezes não fazemos. Eu diria que é uma reflexão de mão dupla, uma via dupla de reflexão. Geralmente nós fazemos a reflexão num sentido, mas no sentido oposto nós a não fazemos. E por isso eu vou trazer essa mensagem que está no livro Coletânea do Além, capítulo 48, intitulada Sentimento e Razão, uma mensagem de Emmanuel, para nos ajudar a nos conduzir nessa tarde de reflexões. Vamos conversar um pouco a respeito desses pilares do Espiritismo, e lembrando que essa reflexão nasceu de um processo ao qual tenho me dedicado ultimamente, e é interessante a gente perceber que, por mais que a gente medite, por mais que a gente pesquise, por mais que a gente estude a obra do nosso querido Chico, ela sempre nos surpreende. Estamos acostumados a estudar algumas obras mais consolidadas, no meu caso, as obras do Fonte Viva, da série Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, as séries ou as obras de Emmanuel de comentários do Novo Testamento, as obras doutrinárias de Emmanuel, Pensamento e Vida, Caminho da Luz e tantas outras. Mas por mais que a gente se dedique a esse estudo, por vezes quando buscamos alargar um pouquinho o ciclo, nós vemos que existem obras do nosso querido Chico, mensagens de Emmanuel, de André Luiz, de Batuíra e de tantos outros, das quais nós nunca havíamos ouvido falar antes. Então, ultimamente, tenho me dedicado a esse trabalho, tenho me proposto a esse trabalho de ir buscar essas obras de Emmanuel ou essas obras do Chico, por meio de vários espíritos, ou vários espíritos por meio do Chico, que em geral não são tão conhecidas. E que trabalho precioso, ou que resultado precioso tem nascido desse processo. Como a gente vai encontrando pérolas, como a gente vai encontrando verdadeiros tesouros, que muitas vezes estão aí, já vieram até nós, foram lançados na sementeira aqui na terra, mas muitas vezes nós não temos acessado. Então, a partir desse esforço, pude encontrar essa mensagem que, vindo ao encontro de algumas reflexões que vinha fazendo, veio complementar esse estudo sobre esses pilares fundamentais do Espiritismo. E um desses pilares, talvez uma das frases mais conhecidas do Espiritismo, é aquela em torno da fé. Da nova proposta de fé que o Espiritismo vai trazer, uma fé que por muito tempo esteve divorciada ou esteve afastada de uma reflexão mais profunda, ou que não esteve submetida ao crivo da razão. O Espiritismo, pelo próprio contexto em que nasceu, vem
convidar a humanidade, vem convidar os seus adeptos a repensar um pouco o que seja fé. Não mais apenas no âmbito do acreditar ou da crença, mas passando-se agora para uma fé que seja maturada, uma fé que seja raciocinada. E daí nós chegamos à famosa frase de Kardec, que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão em todas as épocas ou em todos os momentos da humanidade. Então o Espiritismo vem nos trazer ou apresentar à humanidade essa proposta de uma fé mais madura, de uma fé que não menospreze ou que não deixe em segundo plano as potencialidades da inteligência, da reflexão, algo que até então a humanidade de um modo geral não encontrava. Sobretudo naquele contexto de crise do século XIX, onde o Espiritismo vem a nascer, nós tínhamos muitas vezes, de um lado, a religião, que embora falando ao coração, trazendo consolo, trazendo inspiração, deixava a razão no obscurecimento. Impedia muitas vezes o espírito de alçar voos mais altos no âmbito do pensamento. Por outro lado, começava a surgir uma proposta de antítese a essa postura de até então. Agora, desprezando a fé, desprezando essa fé que fala o sentimento, que lapida, que burila o sentimento e o coração, mas falando a razão. Nós tínhamos a ciência que nasce ali com o materialismo, o ultrarracionalismo, que naquele contexto passava de um modo geral a desprezar as conquistas da fé, entendendo naquilo apenas uma expressão do passado da humanidade, recheado de superstições, de crendices, etc. Então nós encontrávamos, como dirá Leon Denis no seu livro Depois da Morte, capítulo, primeira parte do seu livro, quando fala da crise moral que deu origem ao Espiritismo, nós encontrávamos essas duas posturas extremas e opostas. E o Espiritismo nos convida novamente a uma postura mediana, propondo essa aliança da fé e da razão. Então isso para nós é claro, a importância desse raciocínio aplicado a tudo aquilo que nos chega da espiritualidade, ao entendimento do universo, ao entendimento dos porquês da vida, das leis divinas, isso nos parece claro, até porque nós já vimos o que pode a fé, muitas vezes, quando destituída desse raciocínio, dessa razão. Nós vimos por muitos séculos, na história da humanidade, a que frutos, muitas vezes amargos, conduziu essa fé destituída ou desamparada pela razão. A fé que levava ao fanatismo, que levava à perseguição, à segregação, à superstição, às falsas compreensões do universo e da vida, no dogmatismo, que cristalizava muitas dessas compreensões, por exemplo, quanto ao que seja o céu, ou a vida após a morte, o que seja o inferno, concepções que, por falta desse raciocínio mais elaborado, em torno do Criador, das suas leis, levavam a esses aspectos, digamos assim, negativos da fé quando não amparada pela razão. Então nós reconhecemos, de fato, no Espiritismo, a importância de submetermos a nossa fé a esse crivo da razão. Mas como eu falei, essa obra, ou esse texto que aqui trarei, ele nos propõe uma reflexão na via inversa, porque essa é uma reflexão de mão dupla. Já sabemos, já temos entendido que a fé precisa da razão a fim de que possa realmente se consolidar, ser firme, construir bases sólidas, que não deixam espaço ou que não dão vazão à dúvida, à descrença, etc. Mas e o sentido inverso? Será que a razão não poderia também transviar-se? Como garantir que a razão ao qual temos submetido a nossa fé está realmente habilitada a analisar a fé? Se a fé precisa ser submetida a um crivo, ou precisa ser submetida à ação da razão, não teria também a razão que ser submetida a uma espécie de crivo, quiçá o crivo da própria fé? Será que essa relação entre essas duas forças, entre esses dois elementos, não é, na verdade, uma relação de complementaridade, ao invés apenas de uma relação de sobreposição da razão sobre a fé, de domínio da razão sobre a fé? Então é essa reflexão que muitas vezes nós não pensamos. E é justamente a isso
que Emmanuel quer nos convidar a fazer nessa mensagem intitulada Sentimento e Razão. No primeiro parágrafo ele começa dizendo assim: nos círculos espiritistas, e poderíamos expandir isso para os círculos do próprio mundo, do mundo de um modo geral, muito se tem falado de uma fé raciocinada, mas poucas vezes de uma razão iluminada. Veja só como essa é uma reflexão extremamente importante, pertinente e atual, para a qual muitas vezes não estamos atentos. Inclusive nós, no círculo do Espiritismo, dentro das hostes do Espiritismo, que estamos informados quanto à importância de aliarmos essas duas coisas, fé e razão. Ou seja, se sabemos que a fé, destituída do crivo da razão, gerou muitos males para a humanidade, como segue gerando, citei já o fanatismo, o dogmatismo, que alimentam, que geram preconceito, segregação, perseguição, ilusões, incompreensões quanto à vida, que façam que muitos espíritos adentrem no mundo espiritual completamente desinformados, completamente iludidos quanto ao que ali irão encontrar. Enfim, se essa fé destituída da razão traz muitos males, será que a razão, sem um crivo, sem, como diz Emmanuel, iluminação, também não tem gerado muitos males à humanidade? Será que não temos também de fazer um trabalho com a razão, assim como temos de fazer com a fé, a fim de que ela realmente se alce, se eleve ao patamar em que deve estar, para que tenha condições de fato para analisar a fé, e para que então possamos realmente alcançar uma fé legitimamente raciocinada? Será que a nossa razão não pode ser também enviesada? E bastaria um simples olhar para o mundo como está, para concluirmos que também a razão precisa se educar, assim como a fé. Bastaria olhar para o mundo com as suas imensas conquistas, com o seu imenso cabedal de desenvolvimento científico, tecnológico, com os conhecimentos que hoje já detemos, de grandiosidade, de valor incomensurável, mas bastaria olhar para isso tudo e para as circunstâncias que ainda vivemos na Terra, guerras, misérias, fome, separatividade, preconceito, para enfim entendermos que também a razão por si só não é capaz de nos conduzir ou nos impulsionar no sentido da evolução. Ela também precisa passar por um processo de análise, de educação, de purificação. É isso que Emmanuel vai dizer, e ele foi perguntado em um conjunto de questões interessantes que está no livro O Consolador. Recomendo depois a leitura, as questões de 198 em diante, 198, 199 e questão 200. Ele vai falar-nos um pouco dessa relação entre fé e razão. E logo a questão 198, ele é perguntado: poderia somente o racionalismo garantir a linha de evolução da Terra? Ou seja, a razão por si só seria capaz de realmente impulsionar a humanidade? A inteligência, poderíamos dizer, por si só seria capaz de impulsionar a humanidade no seu caminho ascensional, no seu caminho de evolução? E ele então dirá: a razão sem o sentimento é fria como os números. E é justamente o progresso, ou é justamente essa razão, com a ausência de iluminação, que aí está a gerar no mundo tantas dores e tantos sofrimentos. A questão seguinte, 199, então fazem a Emmanuel a pergunta interessante que se conecta muito com o nosso diálogo aqui hoje. Poderia então a razão dispensar a fé? Porque em geral, perguntamos, pode a fé dispensar a razão? Sabemos que não. Mas e o oposto? Que foi o que se intentou, que é o que de um modo geral vibra, palpita nas coletividades terrestres. Pode a razão desprezar a fé? E a resposta de Emmanuel vem justamente nesse sentido. É a nossa razão ainda muito frágil para dispensar o concurso da fé, que tem um trabalho essencial, assim como a razão tem um trabalho essencial para com a fé. Educá-la, libertá-la da influência
das paixões que por séculos têm enviesado a nossa razão, têm enceguecido a nossa razão e nos têm impossibilitado de raciocinar com clareza, com humildade, com sinceridade, a fim de chegarmos à legítima compreensão. Porque assim como a fé sem a razão torna-se cega, a razão sem o trabalho que a fé faz no coração, no sentimento, torna-se também cega, porque movida, porque enceguecida, porque escravizada aos interesses da paixão. Então veja que análise interessante. E é de fato o que se vê no mundo. Nos nossos tempos modernos, de tanta divisão, de tantas disputas, de tanta polarização, o que nós vemos? Não há espaço, por exemplo, para a argumentação. Não há espaço para o debate. Não se busca verdadeiramente a compreensão. Por quê? A razão foi tolhida. A razão foi limitada porque todos querem apenas atenderem aos seus interesses. Não se busca o debate no sentido de que ambos possam crescer com ele. Busca-se o debate no sentido de que eu possa convencer o outro. Quando eu já vou para o debate com o intuito de convencer o outro, eu já me fechei a qualquer tipo de razão, porque eu não olharei os argumentos. Tudo que eu tentarei é buscar argumentos que justifiquem ou que me levem ao resultado que eu já espero. Nesse sentido, já não há mais razão. Há simplesmente interesse. Ninguém abre mão dos seus pontos de vista já consolidados. Quando se tem esses pontos de vista já cristalizados, não importam os argumentos, sejam eles quais forem. Não importam sequer os fatos, sejam eles quais forem. O que importa é como eu penso. Ou seja, essa é a demonstração patente de uma razão que se escravizou aos interesses e à paixão. Não é a razão que raciocina claramente. Não é a razão que está buscando crescer, aprender, renovar-se. Já se vai para o debate, já se vai para a discussão, como quem se está certo de se ter plena razão. E Kardec mesmo dirá, aquele que está mais próximo do erro é aquele que tem mais certeza de que se está com toda a razão. Então a gente vive numa era do adoecimento da razão, do enceguecimento da razão, que nos impede de fato de debater, de dialogar, de buscar entender o universo, a vida, de buscar alcançar a verdade, porque ela está vendada pelas nossas paixões. E é justamente aí que entraria o papel, e é preciso renovar por completo o entendimento de fé que Emmanuel vai trazer aqui, que o próprio Espiritismo traz, é aí justamente que entraria o papel da fé, em trabalhando o sentimento da criatura humana, ir aos poucos libertando o seu coração das paixões, dos interesses, do egoísmo, do orgulho, para que então um coração mais purificado gere de fato uma razão mais humilde, mais aberta e capaz de fato a raciocinar, a analisar. Então nós começamos a perceber que na verdade fé e razão são duas companheiras. O trabalho entre ambas é como que um ciclo fechado, em que uma educa a outra e a outra educa a uma. E assim ambas crescem. Uma trabalhando o sentimento da criatura, libertando-o das paixões, do orgulho, do egoísmo, despertando no coração os sentimentos divinos, os potenciais e as expressões divinas ali em estado de germe, para que esse coração mais purificado agora possa clarear o pensamento e a razão, para que essa razão mais lúcida possa, por sua vez, analisar com mais clareza a fé, a compreensão do universo e da vida. Então é isso que Emmanuel está nos dizendo no Consolador e nos convidando a pensar nessa mensagem aqui. Se pensamos tanto em fé raciocinada, é preciso não esqueçamos da importância de também se trabalhar o coração, de não resumirmos a fé a um simples raciocínio.
É preciso entender, para que alcancemos de fato uma fé raciocinada, é preciso também olhar para o coração. Porque é Ele que traz luz, é Ele que alarga os nossos horizontes de visão e de entendimento. É um trabalho complementar. Entendendo, como disse, que na perspectiva de Emmanuel, como na perspectiva do Espiritismo, fé não se resumirá apenas a crença ou acreditar. Fé representará esse esforço da alma por se harmonizar com as leis divinas. Fé representará esse esforço, esse movimento da alma por expressar todos os potenciais divinos que traz em si mesmo. Fé representará esse esforço da alma por desenvolver em si as virtudes que são os seus verdadeiros tesouros, as suas mais importantes conquistas. Como os próprios Espíritos nos dirão no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, lá no item 11, fé, mãe da esperança e da caridade. José, o Espírito protetor que fala, dirá: a fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Inspiração superior é ela que desenvolve todos os potenciais divinos que temos em nós e que nos conduzem ao bem. Então entendamos por fé aqui mais do que simplesmente o culto exterior, os aspectos exteriores da nossa adoração, mais do que simplesmente a crença ou acreditar, entendamos por fé essa força que há em todos que nos impele a avançar na senda do progresso. Essa força que há em todos que nos estimula a desenvolver em nós todas as sementes divinas aqui depositadas pelo Criador. Essa força dedicada ou destinada a trabalhar o sentimento da criatura humana, ali desenvolvendo os sentimentos mais nobres, da humildade, da caridade, do perdão, enfim, de tudo mais, que paulatinamente nos libertam do jugo dos instintos e das paixões. Isso é a fé, ao qual a razão deve também estar submetida. Porque só essa fé que ilumina o coração traz-nos ou leva-nos, de fato, a uma razão iluminada. Por isso, Emmanuel segue dizendo: se é certo que o sentimento, sem a fiscalização do raciocínio, pode conduzir ao absurdo, a gente já citou, o sentimento sem a fiscalização do raciocínio, ou seja, a fé destituída da análise da razão pode conduzir ao absurdo. O raciocínio sem o sentimento pode conduzir ao absurdo mais lamentável. Pior ainda, quem duvidasse disso bastaria olhar o mundo. Então eu me recordo de uma preleção que está no primeiro capítulo do livro Libertação. O ministro Flacos está fazendo uma preleção, André Luiz está assistindo, então ele começa a fazer essa jornada panorâmica pelo processo de evolução da humanidade. E então, falando da razão, ele diz que na Terra nós estamos lidando com a razão há mais ou menos 40 mil anos. Dirá ele que os espíritos em evolução na Terra já estão lidando com a razão, já começaram a adentrar na razão, no processo da razão, na humanidade propriamente dita, há mais ou menos 40 mil anos. Como Emmanuel vai dizer em outra mensagem agora no livro Palavras de Vida Eterna, alcançando a razão, por atestado de natureza própria, o espírito é chamado ao livre-arbítrio, por filho do Criador que atingiu a maioridade na criação. Então nós atingimos a maioridade, passamos da adolescência espiritual na humanidade de 40 mil anos. Fomos chamados ao exercício, ao uso do livre-arbítrio. Ganhamos maior autonomia, ganhamos a possibilidade de, inclusive, atuarmos em oposição à lei divina, algo que até então não detínhamos. Algo que antes do reino da humanidade, antes de adquirirmos essa capacidade, praticamente não detínhamos, porque éramos conduzidos pela própria lei, pelos instintos. A partir do momento em que tomamos posse dessa maioridade, recebemos a possibilidade de nos utilizarmos do livre-arbítrio. E isso
vem ocorrendo por mais ou menos 40 mil anos. Mas ele acrescenta, no entanto, com o mesmo ímpeto que o homem de Neandertal matava o seu semelhante a golpes de sílex, pedra lascada, o homem moderno, na era das grandes civilizações, atira-se ou volta-se contra os seus irmãos por meio das armas, do fuzil, das bombas, e etc, etc. Ou seja, embora já há tanto tempo, essa nossa razão ainda não alcançou de fato a maturidade, a educação, a iluminação de que ela precisa. Esse benfeitor, então, acrescenta mais adiante no seu discurso, na sua fala. Ajudaremos a inteligência que, nos círculos ou nos campos da crosta planetária, queda-se como que anestesiada pelos narcóticos da ilusão, auxiliaremos essa inteligência, a inteligência do homem na Terra, a sentir. Como a dizer que a chave, de fato, para a iluminação dessa razão está em trabalhar o sentimento humano, que aos poucos vai libertando essa razão da escravidão às paixões. Então vejamos só, 40 mil anos já de trabalho, mas ainda temos muito a fazer. E é o que ele está dizendo. O cérebro e o coração não podem viver separados na tarefa construtiva. Sem a perfeita harmonia de ambos, todo trabalho edificante torna-se impossível. O primeiro, sem o segundo, fez o veneno ideológico da negação. Ou seja, o raciocínio, o cérebro, sem o sentimento, fez o veneno ideológico da negação, do materialismo, da descrença, que faz com que a vida perca a dimensão ou a grandiosidade do seu sentido, que faz com que muitas criaturas resumam a existência apenas a atender às necessidades fisiológicas, que faz com que muitos indivíduos reconheçam-se apenas como um amontoado de células destinadas a perecer, com que faz que muitos indivíduos passem uma encarnação inteira acreditando que as maiores conquistas são aquelas que podem comprar, tocar ou sentir com os sentidos do corpo, fazendo com que muitos indivíduos e consciências passem por toda uma encarnação sem ainda despertarem para os imensos potenciais que trazem em si, investir em desenvolvê-los. Então, o primeiro, sem o segundo, gerou a negação, o materialismo, a descrença, que envolve a muitas consciências e corações no pessimismo, na desesperança, que os leva a um hedonismo, a uma busca desequilibrada por todos os prazeres, buscando saciar uma sede que o materialismo ou que o material não poderá saciar. Então temos um problema aí. Mas também do outro lado, o segundo, sem o primeiro, descansou nos domínios da fantasia e da extravagância dogmática. Ou seja, um coração sem a luz da razão, que nos convite a avançar, libertando-nos das chagas da ignorância, fez com que também estagnássemos, descansássemos em fantasias ou na extravagância dogmática, em falsas compreensões da vida, do que nos aguarda, esperando após a morte por um céu que não fizemos por merecer, que não construímos enquanto em vida, esperando por um certo movimento de favoritismo do alto, porque atendemos a alguns aspectos exteriores de religiosidade, esperando um tratamento especial, porque utilizávamos ou ostentávamos aqui na Terra um certo rótulo, que julgávamos ser um passaporte para a eternidade. Então, se temos um problema de um lado, temos um problema de outro lado também. Na ausência de uma dessas partes, ou na falta de harmonia e integração entre elas, nasce daí um problema. Estabelecendo o labor da análise, portanto, estabelecendo a importância da fé raciocinada, o Espiritismo se propõe a reajustar o sentimento. Ou seja, corrigir essa estagnação, esse descanso numa falsa compreensão do que seja a vida, a religiosidade, o Criador, etc. Isso é uma proposta. Mas, em hipótese alguma, pode prescindir de sua cooperação. Então, de fato, uma fé raciocinada, mas que não seja uma fé racionalizada,
Que não seja uma fé fria, sem sentimento, porque essa fé não alcançou a devida interpretação. A razão calcula, cataloga, compara, analisa. O sentimento cria, edifica, alimenta e ilumina. A primeira, a razão, é o homem que termina a laboriosa etapa evolutiva. O segundo, o sentimento, é o anjo que começa nas suas manifestações iniciais a caminho da espiritualidade pura. Então veja que bonito. O primeiro, a razão, é o trabalho humano. O sentimento já é o início do trabalho superior. Poderíamos dizer do trabalho divino, na construção da angelitude em nós. Buscando uma razão clara, é preciso que busquemos também um coração iluminado, a fim de que possamos realmente transitar pela humanidade em busca da angelitude que já nos espera. Então a gente percebe, e muitas vezes nos esquecemos, que para o Espiritismo, a fé não se resumirá apenas a um raciocínio. Não se resumirá apenas à razão. Ela também, no entanto, para que essa razão seja lúcida e de fato possamos chegar a uma fé que compreende, a uma fé que raciocina, é preciso que, a uma razão melhor, que raciocina com clareza, é preciso que cheguemos ou trabalhemos o nosso coração para que o sentimento se faça puro. E é por isso que, se uma das frases mais importantes, se um dos dísticos mais fundamentais do Espiritismo é fé inabalável é só aquela que pode encarar a razão face a face, outro ou outra dessas frases fundamentais, desses dísticos fundamentais, será: fora da caridade não há salvação. Porque sem o sentimento não há razão clara. Sem o coração liberto do egoísmo e do orgulho, pela força da caridade, não há fé efetivamente raciocinada. E é por isso que a sabedoria da espiritualidade conjuga essas duas frases como sendo que os dois pilares fundamentais do Espiritismo. Não há fé raciocinada, sem fora da caridade não há salvação. Como não há fora da caridade não há salvação, sem fé raciocinada, apoiada na razão. Então percebamos como eles são sábios em renovar de fato esse nosso olhar para a fé, sem que nos esquecêssemos da importância do sentimento. Sem que nos esquecêssemos da importância de trabalhar esse sentimento para alargar os nossos horizontes de compreensão, entendendo melhor, inclusive, a própria doutrina espírita. Porque ela não é só compreendida de fato por meio de um simples exercício de razão. Quando Kardec vai definir os espíritas no livro dos médiuns, no capítulo 3, ele vai graduar os tipos de espírita. Então ele começa, o primeiro tipo de espírita é aquele que só se entretém com os fenômenos. Esse ainda está na superfície. Adentrou já o espiritismo, mas o espiritismo está longe ainda de adentrar o seu coração. Passa ele então ao segundo nível, a uma segunda gradação dentro do espiritismo. É aquele que já compreende a parte filosófica do espiritismo. É aquele que já exercitou a razão. Mas, no entanto, essa parte filosófica ainda não se incorpora ao seu coração. Numa mudança de fato, de postura de vida, numa mudança efetiva na sua relação com os semelhantes. E então Kardec, ele chama esse tipo de espírito de espírita imperfeito. E então ele chega àquilo que ele chama de espírita verdadeiro, ou espírita cristão. Dirá ele, é aquele que já tem a caridade como norma de conduta e de ação. Portanto, aquele que verdadeiramente entendeu o espiritismo, não é aquele que raciocinou apenas sobre ele. Não é aquele que gastou horas e horas a fio lendo, estudando, meditando, refletindo. Tudo isso é importante, faz parte do processo. Mas é espírita verdadeiro, de fato adentrou no espiritismo, como o espiritismo adentrou nele, aquele que já tem por norma de conduta e de ação a caridade. Como a nos dizer que só por meio da caridade em nós podemos de fato alargar os horizontes da nossa razão para compreender ou para ter a verdadeira compreensão do que seja o espiritismo. Não é simplesmente uma filosofia, não é simplesmente uma ciência, também o são. Também o é, mas é preciso ir além. É preciso trazer tudo isso e renovar
os panoramas, renovar o mundo interno, o nosso coração, para alcançarmos a legítima compreensão. Por isso Kardec dirá, este entendeu o Espiritismo. É uma maturidade moral que não está vinculada apenas ou relacionada apenas com capacidade intelectiva. Por isso que existirão almas que, em termos de estudo formal, têm muito menos do que grandes pensadores, mas que compreenderam muito mais o Espiritismo como o próprio cristianismo, porque já a caridade vibra em seu coração. Por isso, um Barnabé, ou um Ananias, ou um Pedro pescador, melhor compreenderam a mensagem de amor, melhor compreenderam a mensagem da Boa Nova, do que os filósofos de Atenas para os quais Paulo foi pregar. Porque já eram esses que tinham a razão iluminada pela luz do coração. Luz essa que, além de aclarar os horizontes, traz junto algo que é essencial para de fato estarmos em constante progresso e evolução, a humildade. Porque a caridade pressupõe também humildade. E por isso, de fato, entendiam. E por isso Jesus então dizia, Mateus 11, 25, glória te dou, meu Pai, porque ocultastes essas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Esse é o tipo de coisa que só aquele que se fez pequenino, humilde, de coração puro, de coração renovado, pode de fato entender e compreender. Para além da razão, a compreensão do coração, que tem caminhos que muitas vezes a razão não consegue alcançar. Daí a importância de juntarmos, de unirmos esses dois dísticos. E aqui eu me recordo de um relato interessante de Kardec, que está no livro Viagem Espírita, em 1862. No terceiro discurso de Kardec às comunidades espíritas às quais ele visitou, esse livro, que é um livro bastante interessante, é um livro que de fato renova muitas das nossas visões ou paradigmas acerca do próprio codificador, mas nesse terceiro discurso a gente vê melhor o Kardec para além do filósofo, do grande pensador. Em determinado momento ele diz assim, se entre vós existir dissidências, se entre os grupos que deveriam marchar para um objetivo comum existir a desunião, a separatividade, eu lamento. Mas, sem procurar saber as causas, sem procurar saber de quem foram os primeiros equívocos, me coloco, sem vacilar, do lado que tiver mais? Então me recordo de um amigo que dizia que fazia essa pergunta. Nas palestras onde ia, ele perguntava, o que vocês acham? Tem uma desavença entre dois grupos, entre duas casas, entre dois indivíduos. De que lado Kardec ficaria? Então ele fazia essa pergunta e a grande maioria das respostas era do lado que tivesse mais razão, mais lógica. E a resposta de Kardec é, no entanto, me colocaria sem vacilar do lado que tivesse mais caridade. Isto é, verdadeira abnegação e humildade. Porque a quem falta caridade está sempre em erro, ainda que apoiado por algum tipo de razão. Olha que definição linda. A quem falta caridade está sempre em erro, ainda que apoiado por algum tipo de razão. Porque será uma razão enviesada, uma razão limitada, porque não enxergou pelas lentes do amor e da humildade. A quem falta caridade, falta humildade. E quando se falta humildade, é bem difícil de acessar realmente a realidade das coisas, dos outros, dos acontecimentos. A quem falta caridade, falta humildade, é bem difícil de se corrigir. Mas há aqueles que, muitas vezes, estando em erro, têm eles caridade e humildade, é bem simples de corrigir. Por isso Kardec coloca-se sem vacilar do lado que tiver mais caridade, que seja mais cortês para com o outro, que responda com mais serenidade ao outro, que se refira ao outro com menos parcimônia, com menos parcialidade, com mais equilíbrio, com mais bondade, com mais gentileza. Esse, muitas vezes, está bem mais perto da verdade do que aquele que, embora com um raciocínio muito belo, muito sofisticado, age para com o outro com desprezo,
com arrogância. Veja como temos a aprender com isso. É de fato só a caridade, o sentimento renovado que nos permite acessar a verdade libertadora, a legítima compreensão. Então temos de nos perguntar se de fato já estamos entendendo bem o Espiritismo, não por aquilo que temos raciocinado em torno dele, mas por aquilo que temos feito com ele na nossa vida, para aqueles que nos cercam, como nos temos relacionado com os outros a partir dele. Essa é a medida da verdadeira compreensão do Espiritismo. O quanto o nosso coração, de fato, já incorporou essas lições. Isso é por demais importante. Nesses tempos de tamanha polarização, em que se obscurece a razão, o debate se torna quase impossível, porque falta aos corações caridade, humildade, que possa de fato iluminar o debate, a razão. Porque só a caridade nos mune dessa interpretação que vai para além dos simples raciocínios humanos. Só ela nos traz a inspiração do alto, divina, que complementa a pobreza de nossa razão para que de fato entendamos cada pessoa, cada situação, como de fato elas são. É preciso juntar essas duas coisas. Né? E é o que ele segue dizendo aqui na mensagem. Mais adiante, os espiritistas sinceros devem saber que a ciência e a filosofia do planeta são um conjunto de verdades provisórias. Suas equações variam de cérebro a cérebro, como de escola para escola. Sem estabilidade no tempo, ambas acompanham os voos do sentimento, de quando em quando aceso pela fagulha do gênio, que despreza a rotina e o convencionalismo para iluminar a estrada do futuro infinito. Só o sentimento é bastante grande para elevar-se da esfera comum, quebrando as fórmulas rasteiras. Só o sentimento nos dá um mais largo horizonte de visão. Porque razão, o intelecto, é horizontalidade, mas sentimento é verticalidade. Por mais vasto seja a nossa capacidade de horizonte, de horizontalidade, de que adianta se estamos ainda impedidos de enxergar mais além, por estarmos no vale. É preciso a verticalidade que nos projeta ao monte, e então ganharemos não só em horizonte, como também em profundidade de visão. É preciso fazer ou conjugar essas duas coisas, saindo ou quebrando as fórmulas rasteiras, para entrar numa interpretação da própria mensagem cristã e espírita em uma outra dimensão. A gente começa a entender de fato o Evangelho do Cristo para além dos raciocínios rasteiros, para além dos raciocínios que por muitos séculos temos tido em torno do Evangelho, quando começamos a investir no coração. E aqui me recordo de André Luiz, num relato que está no livro Os Mensageiros, no capítulo 1, quando ele dialogava com Narcisa em torno do Evangelho, em determinado momento ela volta-se a ele e diz assim: André, enquanto o homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não parece senão um repositório de ensinamentos comuns. Então, enquanto eu estou preso apenas no raciocínio em torno do Evangelho, muitas vezes já com ideias preconcebidas, buscando o Evangelho para justificar o que eu já preconcebi em torno dele, aquelas lições de Jesus não vão parecer nada demais. E é isso que acontece com muitos que vão buscar ler o Evangelho, sem estarem dispostos no coração a adotar essa postura de humildade, de simplicidade, de pequenez, que abra-lhes essa capacidade de entendimento para além da razão comum. É o que Jesus disse: ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Quem se aproxima do Evangelho como já um sábio, um entendido, ainda não adentrou os pórticos do Evangelho. Quem se aproxima do Evangelho como uma criança. Por isso Jesus diz: o reino dos céus é daqueles que se fizerem como crianças. Ou seja, quem se aproxima com aquela curiosidade, com aquela simplicidade, com aquela vontade de aprender, esse avança no entendimento. Mas o que ela está dizendo, quem se aproxima
preso apenas a cálculos e raciocínios, que é o que por muitos séculos temos feito, utilizando o Evangelho para justificar, para racionalizar várias posturas injustificáveis, ainda não adentrou de fato no real entendimento. No entanto, acrescenta ela, quando se lhe despertam os sentimentos superiores, então, quando você começa a trabalhar sentimento, quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do mestre têm vida própria e revelam expressões antes desconhecidas da sua inteligência. Olha que bonito isso. Quando eu começo a trabalhar sentimento, e por isso os Espíritos insistem tanto conosco no trabalho, no bem, no exercício da caridade, para descristalizar o nosso sentimento, para abrir as portas do nosso coração, por isso eles nos falam tanto disso. Eu vou entrando no Evangelho e olhando para as lições de Jesus com uma outra característica. Elas ganham uma vida própria, uma vida nova, algo que antes eu sequer concebia, graças ao esforço de trabalho com o coração. Então, mais adiante, ela complementa, ou ela conclui. Quando crescemos para o Senhor, os seus ensinamentos também crescem aos nossos olhos. Então, quanto mais eu me disponho, quanto mais me coloco nessa postura de humildade, de trabalho na caridade, mais eu alargo os horizontes. Em alargando os horizontes, mais os ensinamentos de Jesus crescem para mim. Mais eu alargo, digamos, o recipiente da minha alma e mais os ensinamentos do Cristo, as suas lições podem preencher o tamanho desse recipiente de minha alma. Por quê? Porque eu cresci, eu ampliei a minha capacidade de recepção, porque o Evangelho é uma fonte infinita. Quanto maior for a alma que dele se aproxima, mais ele terá a lhe dar. Como diz Jesus no Evangelho, porque Deus não dá o Espírito por medida, a medida somos nós. Deus dá sempre o máximo, só que nós podemos comportar x, 2x, 3x, 4x e assim sucessivamente. Mas Deus dá sempre o máximo, Ele não dá por medida. Quem define a medida somos nós. Quanto mais, portanto, alargamos o coração no trabalho no bem, mais podemos receber do Cristo que dá a todos indistintamente. Quando crescemos para o Senhor, as suas lições crescem também para conosco. Quando nos colocamos nessa posição. Por isso, e aí eu me recordo do apóstolo Paulo, naquilo que nós conversávamos, a gente entende como que um Pedro, um Ananias e um Barnabé souberam compreender tão bem, ou de maneira tão maior, mais profunda a mensagem do Cristo do que os grandes sábios. Então, por isso Jesus foi até eles. Paulo, quando foi pregar a Atenas, e depois, quando mais tarde, já preso, próximo já da sua desencarnação, tentava explicar a mensagem do Cristo para os seus irmãos de raça, e estes a renegavam, estes relutavam em compreender. Por isso ele vai dizer a Lucas, que ficou, de certo modo, penalizado ao ver o esforço que ele fazia para convencê-los. Então Paulo vai dizer assim, eu descobri, Lucas, que 2 tipos existem para os quais a mensagem do Evangelho é mais difícil de ser recebida. Existem 2 tipos que são os mais refratários ao entendimento e ao acolhimento da mensagem do Cristo. O primeiro deles é daqueles que se cristalizaram numa falsa superioridade, numa compreensão imaginária de si mesmos, crendo-se muito superiores. A primeira parte, ou o primeiro tipo, são aqueles que eu vi lá em Atenas. Muita inteligência, muita razão, sentimento mais frio que o mármore. Foi essa a sensação que ele teve. E o outro é daqueles que também muita inteligência habilitada a lidar com os textos do Antigo Testamento, os doutores da lei. Esses eram os 2 tipos mais difíceis na visão de Paulo para receberem a mensagem do Cristo. E, por incrível que pareça, os 2 mais inteligentes. Acontece que a razão deles, a razão de ambos, estava enviesada. Uns pelo orgulho, pela vaidade, que os enceguecia e impedia de enxergar naquela mensagem que exaltava a humildade, o sacrifício, o amor e a caridade, algo grandioso. Encontravam apenas nos altos voos do pensamento a grandiosidade. Os doutores da lei,
a razão estava enceguecida pelos interesses, pelo fanatismo, pelo dogmatismo. Queriam mostrar que estavam certos na sua compreensão e por isso não se abriam a nenhum outro tipo de compreensão ou renovação de compreensão. De que lhes adiantava então todos aqueles atributos da razão e da inteligência, se não acessavam a profundidade da mensagem. É isso que está se dizendo. E então, no último parágrafo, Emmanuel conclui: é por essa causa justa que o espiritista cristão, invocando o raciocínio em todos os instantes da vida, não deve esquecer a sua iluminação própria na fé, de sua elevação sentimental, de sua riqueza interior, em suma, de seu aperfeiçoamento individual na lei do esforço próprio, E é ainda por isso que os trabalhadores espirituais da grande causa centralizam os seus ensinamentos em Cristo Jesus, fundamento de toda a verdade sobre a terra e modelo supremo de todas as criaturas humanas, em face de sua necessidade imediata de renovação interior. É por isso que a espiritualidade realmente elevada exalta tanto a figura do Cristo, exalta tanto a palavra caridade, entendida, claro, na sua acepção mais abrangente, em toda a sua profundidade, a caridade não só como ato material, mas a caridade entendida como compreensão, benevolência, indulgência, perdão, aquela força ou aquela virtude que sintetiza todas as outras demais. Humildade, inclusive, que é essencial para que alcancemos de fato uma razão clara, uma razão purificada, para que essa razão sim possa raciocinar a nossa fé, sem estar movida por interesses, sem estar contaminada pelo orgulho, para que alcancemos de fato uma fé raciocinada. Então, veja, essa é uma reflexão importante de fazermos, porque geralmente fazemos só uma das vias, pensamos só na importância da razão, que é essencial, não podemos prescindir dela, como dirá Emmanuel na questão 221 do livro Consolador, quando perguntam isso a ele, poderíamos prescindir da razão na nossa iluminação espiritual? E Emmanuel vai dizer então, jamais, ela é essencial, mas nós temos que entender que a nossa razão secularmente tem sido trabalhada pelas paixões, pelos vícios de toda sorte. Por isso, precisamos não só dela, mas também da fé, que trabalhando o sentimento, o liberte dos interesses e das paixões, para que ela seja realmente purificada. Que possamos consolidar ou caminhar nessas duas vias, de fato, investindo no sentimento, investindo no coração purificado através do exercício do bem, do trabalho aos semelhantes, que cada vez mais vai clareando a nossa razão, abrindo horizontes, que por sua vez trabalham melhor o nosso sentimento, e então nesse ciclo fechado, constante, nós vamos ascendendo. Num esforço de complementaridade, fé, razão, caridade, nós de fato estamos no processo de ascensão espiritual, no processo de evolução. Não nos esqueçamos dessa escolha da espiritualidade superior, muito sábia, de colocar como dois pilares fundamentais do Espiritismo esses dois, o da fé raciocinada e da caridade como elemento central de equilíbrio do nosso sentimento e de ponderação da nossa razão. Em tempos de tanta polarização, em tempos de tanta divisão, como nós precisamos voltar a buscar essa simplicidade, essa humildade que nos permita de fato dialogar, debater, buscarmos juntos a verdade que de fato nos liberta. Como disse Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas que percebamos que buscar essa verdade não será simplesmente ou apenas um esforço do raciocínio. Porque implicitamente nessa frase, no conhecer a verdade, está ali inserido o amor. Já disse um sábio compositor que só o amor conhece a verdade. Porque é assim que é. Nesse conhecimento da verdade, nesse amor que clareia os horizontes da nossa racionalidade, conhecemos a verdade que então nos liberta. Que Jesus nos guie e nos inspire a todos em busca de desenvolvermos juntos fé, razão e caridade. Muita paz.